Olá, companheiros. Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da obra Pensamento e Vida de Emmanuel, né? Que Jesus, então, mais uma vez esteja conosco nesse estudo que nós temos feito já agora na terceira semana, buscando compreender e refletir essa obra riquíssima, importantíssima para nós, não é? Como espíritos. Nós vimos nas últimas semanas, né, iniciamos a introdução, o capítulo 1, e vimos Emmanuel nos falando sobre a importância do pensamento nas nossas existências, das nossas criações mentais, em criar ou em definir os mundos e as realidades em que nós vivemos, a força criadora do nosso pensamento, né? E convidamos a todos que estejam eventualmente se juntando a nós nesse momento, nessa sexta-feira aqui para o estudo, que possam retornar aos dois estudos anteriores, onde a gente explora com um pouquinho mais de calma essa base, né, que Emmanuel nos oferece. Lembrando que essa é uma obra de estudo bastante profundo. Então, obviamente, a gente tem feito aqui as reflexões juntos dentro da nossa capacidade, não é? Mas a base que Emmanuel está nos oferecendo de conhecimento aqui, ela é muito sólida e muito mais profunda, certamente, do que nós próprios conseguimos, né? E do que esses momentos aqui nos permitiriam transmitir. Então, é importante que cada um de nós, né, ao desejarmos mergulhar no conhecimento de pensamento e vida, procurarmos nos aprofundar no sentido da leitura, do estudo, da reflexão pessoais, né? E esse é o mais importante, que a gente consiga sentir na intimidade aquilo que Emmanuel está nos propondo nessa obra, quando, perdão, quando nos fala, né, de temas tão importantes, tão sensíveis para a nossa existência, né, como o pensamento, o sentimento e seus reflexos. Então, nós vamos retomar hoje, ainda no capítulo 1, né? Na última semana nós falamos bastante sobre o pensamento e nós vamos começar hoje esse trecho aqui, né? O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. O que será, né, que Emmanuel está nos falando aqui, né? Bom, e antes a gente tem que vir um pouquinho aqui para trás, né? Em todos os domínios do universo vibra, pois, influência recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios de interdependência e repercussão, com o reflexo esboçando emotividade e emotividade plasmando a ideia. Bom, até o que a gente viu semana passada nesse estudo, Emmanuel, ele estava nos falando sobre os reflexos individuais, por assim dizermos, né, do pensamento na nossa existência. Ou seja, como que o pensamento guia a minha criação, o meu olhar sobre o mundo, né, as minhas impressões, como nós na comparação que nós fizemos, né, como se o nosso pensamento colocasse um óculos de filtro diante do nosso olho e guiasse a maneira como nós enxergamos tudo o que acontece conosco. O que Emmanuel começa a falar aqui nesse trecho é do reflexo dos pensamentos, demonstrando que não se trata apenas de uma criação mental que fica dentro de mim, mas que se expande. Quando a gente tem a curiosidade de estudar, né, e especialmente quando Emmanuel nos fala disso aqui, né, que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca, né, o que está aqui nesse trecho grifado. Quando nós vamos estudar a química, a física, as diversas ciências do conhecimento,
nós vamos ver que existe entre os seres vivos, entre os elementos da matéria, entre os planetas, entre os sóis, enfim, tudo que há no universo, existe um processo de magnetismo recíproco, de uma tal forma que os elementos atraem-se ou repelem-se uns dos outros de uma maneira que muitas vezes nós não percebemos, né? Não fosse, por exemplo, essa força atrativa ou repulsora, nós não teríamos o nosso sistema solar, nós não teríamos o Sol gravitando numa determinada órbita, a Terra gravitando, por sua vez, em torno do Sol e os demais planetas, e assim por diante, né? Então, toda a estrutura do sistema solar, se nós formos olhar para a mais ínfima parte, a menorzinha parte do nosso corpo, que são os átomos, e nós vamos ver ali eles gravitando um em relação ao outro, né? O que a física quântica e as ciências mais modernas, né, do século XX vão nos mostrar, né? Que quando nós tocamos nossas mãos assim umas às outras, na verdade não existe um toque, mas no nível do átomo, do microscópico, né, existem forças que estão se repelindo umas às outras, né, e a impressão tátil que nós temos não é do toque, mas é desta força que existe no nível microatômico, não é? E que cria uma atração ou repulsão entre as células. Então tudo isso nos mostra que no universo todas as forças que são geradas, elas acarretam uma atração ou repulsão de elementos. E o que o Emmanuel está nos dizendo, portanto, aqui nesse trecho, é que existe uma influência, né, uma troca, uma atração ou repulsão em tudo que existe. E não é diferente também quando nós falamos da atuação do nosso pensamento. O nosso pensamento, como força criativa do universo, ele sai carregado de uma força atrativa ou repulsora. Uma força atrativa ou repulsora que está relacionada ao conteúdo do pensamento. O que nós queremos dizer com isso? Que nós, ao pensar, atraímos aqueles que pensam, que sentem da mesma maneira que nós pensamos e sentimos. Não é? Isso é influência recíproca. Quando eu emano o meu pensamento, ainda que eu não fale, ainda que eu não diga, ainda que eu não haja, ainda que eu esteja quieto, parado, sentado numa cadeira, sem me mexer, sem me movimentar, sem mexer um músculo facial, o meu pensamento ele vai ser emanado de mim por meio da força criativa e vai atingir a qualquer um que esteja no meu campo de ação recíproca, que eu consigo influenciar. É isso que o Emmanuel está nos dizendo aqui. Não é? Ele vai influenciar. E o que essa influência vai causar? Né? Vai causar deslocamento, renovação, sob princípios de interdependência e repercussão. O que é a interdependência? Vamos pensar nessa interdependência como se ela fosse. Vamos pensar no fenômeno de duas plantas crescendo juntas. Ok? Então, nós temos uma árvore, por exemplo, né, lá na nossa casa, no jardim da nossa casa, lá no Caminho da Luz, nós temos lá o nosso jasmineiro. Né?
que é uma árvore, né, bem com os galhos bem espaçados assim, né? Ela dá suas folhas, suas flores em cima, né, na copa, mas os galhos são bem espaçadinhos um do outro assim. E nós vemos que existe ali uma flor, uma trepadeira que está se enrolando e crescendo em torno dela, subindo nela. Então percebamos que se criou ali, com esse fenômeno, uma interdependência entre essas duas plantinhas. A plantinha que está crescendo depende da árvore para que ela possa continuar. Isso existe em outros domínios da natureza? Se não fosse alguém ter criado este computador no qual eu falo, se não fosse alguém estar gerindo agora o sistema de energia elétrica que alimenta este sistema eletrônico, alguém que criou este dispositivo, né, que capta a minha voz, que permitiu a conexão com este computador, alguém que criou e outro alguém que gere, que mantém a transmissão de dados sem fio, né, por um sistema que nós não enxergamos, mas que está nos atravessando aqui agora, que é o famoso Wi-Fi da internet, e assim por diante. E a gente poderia, né, seguir dando N exemplos, né, da casa onde me encontro, da casa onde cada um de nós se encontra, os sistemas que cada um está aí utilizando. Né? Se não houvesse essas pessoas, nós não estaremos tendo esse encontro, não estaremos tendo esse estudo. Se não tivesse havido Chico Xavier, se não tivesse havido Emmanuel, talvez esse conhecimento não chegasse para nós. Se não tivesse existido Jesus Cristo, talvez nada disso teria acontecido nas nossas existências. Então, tudo isso mostra que a atuação de um de nós em sociedade é fundamental e indispensável para que os outros, para que nós outros possamos realizar-nos nos nossos propósitos. Ninguém vive sozinho. Né? A interdependência é uma regra do universo. E mais do que uma regra do universo, é uma regra que rege, segundo Emmanuel, os pensamentos. Olha que delicado isso. O meu pensamento é uma força criativa, uma força criadora que se sustenta numa base, como aquela plantinha subindo numa árvore. Né? O colchão dessa minha força criadora são os pensamentos que se lhe assemelham no universo. Ao pensar de maneira egoísta, eu me apoio em todos os egoístas que existem no universo. No universo. Né? Não dissemos a palavra à toa. Se eu busco fazer o bem onde quer que esteja, eu me apoio em todos os espíritos que nesta hora têm a intenção, o desejo de fazerem o bem onde quer que se encontrem. Então percebamos, né, reflitamos na importância do pensamento que eu alimento. Porque pensamentos nós temos vários durante o nosso dia. Mas existem aqueles que perpassam a nossa ideia e nós rejeitamos. E existem aqueles que perpassam a nossa ideia e que nós propositalmente alimentamos. E ficamos nutrindo, como uma plantinha pela qual nós prezamos imensamente. Não é? Pensemos no nosso pensar. Qual é o pensamento que eu nutro, que eu alimento, que eu gosto de ter? Que quando vem na minha cabeça, eu vou desenvolvendo. Não é? Eu vou alimentando, eu vou sustentando.
eu vou trazendo mais. Não tenhamos dúvida de que, como diz o Emmanuel aqui, trata-se de um fenômeno de interdependência. Eu estou me alimentando dos outros. E muitas vezes a ideia que me vem sequer é minha. Me vem uma ideia, me vem uma ideação, me vem uma criação que eu estou buscando exatamente nessa base de sustentação que eu tenho, não é? Nas criações mentais daqueles que me acompanham à marcha, no sentido de estarem no mesmo campo de ideias em que eu permaneço. Mas o meu desejo, né, a minha ligação com aquele campo de ideias que me faz alimentar aquilo dentro do meu pensamento, que fala aos meus interesses, revela muito sobre quem eu sou, não é? Ainda que a ideia não seja originalmente minha, mas isso também pouco importa. A partir do momento em que eu recebo a ideia e a alimento durante minutos, horas, dias, anos, muitas vezes, essa ideia passa a ser minha. Ainda que o estopim inicial, ou ainda que o complemento dela venha por força da influência ou da atuação de alguém sobre a minha vida. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, porque nós espíritas temos, né, o hábito de falarmos muito sobre os processos obsessivos. E eles existem, não é? Mas nós não podemos nos colocar na posição confortável de culpar as consequências pelas nossas causas. Nós vamos falar muito de obsessão durante o estudo dessa obra, né? Mas desde já é importante que nós gravemos isso no nosso íntimo. Se eu tenho ideias que são contrárias à lei divina, isso não é responsabilidade dos espíritos que podem ter até se sintonizado comigo e até alimentado essas ideias junto comigo. Mas eu me afinizei a essas ideias primeiro e acima de tudo e alimentei-as no meu coração e não fiz um esforço para interrompê-las, para brecá-las, né? Para mudar o curso dos meus pensamentos. Então, nessa hora fundamental para cada um de nós refletirmos, observarmos os nossos pensamentos como alguém que observa de fora, como um observador externo. Se alguém estivesse me olhando de fora, de longe, e vendo os meus pensamentos, o que pensaria sobre eles? Qual seria a sua opinião sobre eles? Estariam alinhados à lei divina? Seriam pensamentos que eu me envergonharia de ter perante os outros? Mesmo de dizer, olha, só pensei, não realizei, mas fiquei pensando, não é? Eu teria vergonha de expor os meus pensamentos, de expor as sintonias que eu estabeleci. Se eu fosse materializar numa pessoa, não é? Num ser, aquele que tem sintonia, reflexos com os meus pensamentos, como ele seria? Como ele se vestiria? Qual a sua aparência? Em que lugar ele habita? Né? Se nós fôssemos criar uma habitação física para ele. Isso é a resposta a essa pergunta, que veio agora ao nosso pensamento muito rapidamente, tenho certeza, é um paradigma, não é? É uma imagem
dos seres com os quais eu tenho me afinizado durante o meu dia a dia. Eu teria vergonha de entrar no meu lar com essas pessoas. Eu teria vergonha de levar aos meus amigos numa casa espírita, por exemplo, a companhia desse ser. De dizer, esse é um companheiro meu, esse é um amigo meu, eu ando com ele todo dia. Né? Porque nós andamos, porque nós fazemos, porque ele é um companheiro nosso, efetivamente. Nós não estamos vendo, por força da abençoada reencarnação, que nos coloca dentro de um corpo, que reduz as nossas percepções sensoriais aos limites do que esse corpo oferece, e nós não conseguimos perceber essa realidade extrasensorial, extrasentidos. Mas, de novo, é uma realidade. Não é uma ideação. O que nós fizemos agora foi simplesmente materializar numa imagem aquilo que nós sabemos que existe. Como isso nos faz sentir? Se nos faz sentirmos bem, que bom. Não é? Se conseguirmos visualizar um mentor espiritual, um bom amigo, alguém que está do nosso lado, que nos acompanha, que vibra na mesma faixa de pensamento que nós, que bom, louvado seja Deus. Se sentimos vergonha, sentimos medo, se tivermos algum sentimento que não foi bom, a solução é muito simples. Basta que nós mudemos o nosso pensamento, atentando-nos a ele, começando a observá-lo no dia a dia, que é uma atitude que nós não temos usualmente. Né? Do simples observar qual tem sido o meu pensar. Ao fazê-lo, é inevitável que nós relutemos em fazer aquilo que não é bom, que a nossa consciência já nos diz que não é bom, né? E que nós busquemos alimentar aquilo que nos faz bem. É o processo natural da nossa existência. E isso ganha tanto mais importância quando Emmanuel nos fala que o reflexo esboça emotividade e emotividade plasma ideia. Ele está fechando o ciclo. Tá? Porque este reflexo é o reflexo dos pensamentos, das ideias que a gente recebe e que vai esboçar nossas emoções. Então eu tenho dificuldade de amar alguém, é porque eu estou recebendo cargas energéticas no meu pensamento desses companheiros que eu materializei que não são boas. Então é como esperar que uma planta como o abacate cresça no deserto. Vai ser impossível, porque ela não está tendo o alimento de que ela necessita para crescer. Né? Se eu realmente tenho uma intenção, um desejo, uma busca por amar a alguém, né? Por querer o bem a alguém, por mudar, por transformar como eu me sinto em relação aos outros, ao mundo, à minha família, aos meus companheiros de jornada, quem quer que seja, a base vai estar no pensamento, porque este pensamento, o reflexo do meu pensamento, ele vai criar o esboço, ele vai criar os traços básicos que vão gerir as minhas emoções. E essas emoções, por sua vez, vão criar, vão plasmar a ideia, né, que nós vamos alimentar. Meus amigos, nós estamos fazendo aqui uma opção consciente por não nos estendermos muito no estudo, porque esses conteúdos são tão ricos que não vale a pena a gente correr com eles. Por isso os nossos estudos têm sido até mais curtos, como vocês já devem ter percebido, né, os que estão acompanhando.
Porque a ideia não é nos encher de conhecimento, nós já temos o conhecimento. Mas é proporcionar que no intervalo de uma semana, nós que estamos acompanhando esse estudo, nós consigamos fazer reflexões sobre os conteúdos que Emmanuel está nos propondo. Então, por hoje nós vamos encerrar. E vamos nos deixar aqui com essa reflexão que nós julgamos ser importantíssima. Vamos observar durante uma semana quais têm sido os nossos pensamentos padrões, aqueles que a gente alimentou. Né? De repente parar e ter a realização de, meu Deus, eu estou há horas pensando nisso. Olha, eu estou desde o dia tal pensando a mesma coisa. Nossa, olha, eu estou alimentando essa ideia há muito tempo. Vamos nos observar durante uma semana. E observar como que nós sentimos em relação às pessoas, ao mundo, às situações. Né? Tem reflexo, tem origem nesse padrão de pensamentos que nós somos capazes de observar em nós mesmos. Se nós fizermos isso, certamente será muito mais importante do que todo o conteúdo do mundo que nós pudéssemos compartilhar num espaço como esse. A gente continua se colocando à disposição para ajudar, para estar junto nessa construção, na verdade. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão, pode nos enviar os comentários, as mensagens. A gente está com o nosso sistema online aqui conosco, então pode deixar seus comentários aqui no post, no YouTube, no Facebook, mandar as mensagens através da nossa página do Face, que nós vamos ler, vamos acompanhar e procurar responder e auxiliar na medida do que Jesus nos permitir fazer. Então, com essas reflexões, a gente pede a Jesus que nos auxilie nessa semana, aos nossos amigos espirituais que estejam conosco, nos guiando, não é? E nos auxiliando a percebermos essa grande viagem interior que com certeza vai ser capaz de redirecionar as nossas existências. Muita paz, meus amigos, e até a próxima sexta-feira. Que Jesus nos abençoe, aos nossos familiares e a todos aqueles que estão no nosso pensamento agora.